Shabbat Shalom Lekulam. Estamos aqui nessa modalidade offline hoje para darmos início ao nosso Shabbat, em razão aí de alguns problemas técnicos com a internet, mas não vamos deixar de celebrar o Dia Santo do Eterno. E neste Shabbat nós queremos iniciar com esta oração que diz: abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei Criador do Universo, que com os teus mandamentos nos tens santificado e nos quiseste nos concedendo com amor e agrado teu santo dia de Shabat. Em recordação à obra da criação, pois que é a primeira das datas santas em lembrança da partida do Egito, porque tu nos escolheste e nos santificaste dentre todos os povos da terra. E o teu sagrado Shabat com amor e agrado nos destes de herança. Abençoado sejas tu, Adonai, que santificas o Shabat. Baruch Hashem. E como está escrito em Shemot 28, aquele texto tão conhecido que diz: Zahor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Então, que neste momento aí de onde você está, eu aqui direto de Maceió, e você aí na sua cidade, em outros países, enfim, ao redor aí da terra, né? Vamos celebrar este dia juntos. E eu vou tentar fazer um resumo de forma mais rápida, né? Tentar não me alongar muito para a gente conseguir postar ainda hoje aqui no canal, tá certo? Enfim, vamos... Vou trocar aqui. Agradecidos ao Eterno por mais esse Shabat, nós mais uma vez saudamos a todos com o nosso Shabbat Shalom Lekulam. Que o Eterno abençoe você, sua casa, toda a sua parentela. Que a mão forte do Eterno esteja estendida sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família. E que em mais um Shabat a luz da Torá ilumine a nossa alma. Baruch Hashem. Hoje nós vamos dar início, aliás, hoje nós vamos continuar este ciclo de estudos da Torá com a porção Kitavô, que é a porção número 50, que é essa que já está aparecendo aí na tela para vocês. Que quer dizer quando entrares, né? Então faltam apenas agora 4 porções para que nós possamos encerrar este ciclo de estudos da Torá, porque está se aproximando um novo ano, né? Um novo ciclo de estudo está vindo aí já está perto. Então não podemos esquecer que na porção anterior, na porção número 49, que de forma tão brilhante tivemos aí, né, as reflexões trazidas pelo nosso querido Moré Renato de Prísio, que o Eterno te abençoe, querido Moré Renato. E aí, quando saíres, né? E agora nós estamos quando entrares. Então, vejamos o que esta paraxá nos reserva, né? Quanto aprendizado para nossa alma, para nossa vida diária. E como vocês puderam ver no canal, o tema que nós trouxemos para esta prédica do Shabat, para esse Kabbalat Shabat, para este recebimento, né? Para esta abertura de reflexões, podemos assim dizer, o tema é gratos pela herança, né? E aí, ao decorrer da leitura desse capítulo 26, nós vamos entender, né, o porquê desta gratidão e porquê da gratidão por esta herança, né? Lembrando que Moshe estava rememorando ao povo que quando entrassem na terra que Adonai estava dando ao povo por herança, né, eles deveriam levar o que? As primícias de todas as colheitas da terra. Então, por isso que nós selecionamos aí essa imagem tão bonita, né? Com vários frutos. É óbvio que alguém pode até dizer no chat, mas aí tem uns frutos que eu não sei se tem lá
em Eretz Israel. Mas aí, representando, né, toda esta diversidade que nós podemos dizer assim aqui, de irmãos espalhados ao redor do mundo, então eu quis trazer também esta imagem, pensando um pouco nessa colheita aí onde você está, né? Aí onde você está plantado hoje, digamos assim, que você possa gerar, né, na sua alma essa colheita e que nós possamos apresentar ao Eterno as primícias desta colheita. Então nós vamos dar continuidade abrindo a nossa Torá. Você pode abrir a sua Bíblia. Daniel, mas eu não tenho uma Torá, mas você tem uma Bíblia em casa, né? Então você vai abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, né, que é o livro de Devarim, hebraicamente falando, e nós também, junto com isso, vamos estar abrindo o quê? A nossa alma, para que o Eterno fale conosco, para que nós sejamos alcançados pela sua graça, para que os nossos ouvidos, para que a nossa alma esteja com os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Adonai neste Shabat. Então vamos iniciar. Aqui no verso 1, nós temos o texto que nos diz: Verhayá Kitavô, né, que é o nome da porção, El Haaretz, Asher Adonai Elohecha, Noten Lecha, Nahalá, Veiristar, Veiashivitá, Ba. Quando chegarem, né, quando entrarem, a terra que Adonai seu Elohim dá a vocês por herança, né, Nahalá, por herança, tomem posse dela e se estabeleçam ali. E aí, quando nós vemos esta palavra, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Quando nós vemos esta palavra herança, veja, herança, e aqui Nahalá, esta palavra aqui, Nahalá, dá para ver, né? Pronto. Quando nós falamos, quando a Torá nos fala de herança, né? No texto fica claro que esta herança era a terra, né? A terra, quando entrares na terra que eu lhes dou por herança, o Eterno estava dizendo e Moisés estava lembrando ao povo disso. Tomem posse, né? E se estabeleçam ali. E quando a gente fala de tomar posse, muitas vezes, nem sempre tomar a posse é algo tão fácil, né? E a gente pode saber e entender que quando a gente toma posse de algo, junto com esta posse vem o ônus e o bônus, podemos dizer assim. Então, quando a Torá fala em herança, temos também esta simbologia para nós de que a herança do Eterno para o seu povo se trata do quê? Da sua Torá. Então, o texto que vem a seguir, que é este texto que eu já coloquei aí na tela, ele está registrado no livro de Devarim 33, né? Numas folhas à frente aí da Torá. E ele diz, em verdade ele ama as pessoas, todos os seus santos estão em sua mão, sentados aos seus pés. E ele diz aqui em hebraico, Af Hovev Amin Kol Kedoshav Beyadecha Vehen Tuku Lehaglecha Isha Midaberotecha. E o verso 4. Torá Tisivalanu Moshe Morachá Kehilat Yaakov. Ou seja, a Torá que Moshe ordenou-nos como herança
da comunidade de Iacov. E aí nós sabemos que Iacov teve o seu nome também, né, trazido pelo Eterno para Israel. Então nós temos aí o entendimento de que a Torá ela é a herança do povo de Israel, da comunidade de Iacov. Então ficou claro, ok? Então a terra em que Tavô, a terra para o qual o nosso povo estava entrando, era a herança. E hoje nós podemos trazer para o nosso entendimento que a herança que nós temos como povo do Eterno, como seus filhos, é a sua Torá, que conduz a nossa caminhada rumo ao Olam Rabá, rumo ao mundo vindouro. Continuemos. Levem as primícias de todas as colheitas produzidas pelo solo, que vocês tirarão da terra, que Adonai seu Elohim dá a vocês. Ponham-nas em uma cesta e vão ao lugar escolhido por Adonai seu Elohim, como habitação para o seu nome. Nesse momento, aproximem-se do Kohen oficiante e digam: hoje declaro a Adonai, meu Elohim, cheguei à terra que Adonai jurou aos nossos antepassados que nos daria. Então, Moshe continua aí orientando e lembrando ao povo que eles estariam ali diante da presença do Eterno, entregando as primícias das colheitas, né, produzidas ali naquele solo, e eles levariam diante do Kohen e eles lembrariam, né, e eles falariam: cheguei à terra que Adonai jurou aos nossos pais que nos daria. O sacerdote então tomará a cesta da sua mão e a colocará diante do altar de Adonai, seu Elohim. E o verso 5 diz: Ve'anitá, ve'armatá, lifinei Adonai, Elohecha, Arami, Oved, Vaired. Peraí, só um momentinho. Arami, Oved, Avi, Vaired, Mitzraimá, Vaigar, Sham, Bintei, Meati, Vaeri, Sham, Legoi, Gadol, Atsu, Varav. Essa palavra Gadol, né, é grande, né? E Goi é nação. Então, Legoi Gadol. Então, uma grande nação. Então, digam na presença de Adonai, seu Elohim: o meu antepassado, que era nômade de Arã, ele desceu ao Egito. E aí nós temos essa imagem que eu trouxe aqui, né? Iosef recebendo seu pai, toda a sua parentela, ali na terra do Egito. E ele continua dizendo: ele desceu ao Egito em número pequeno e ali permaneceu. Tornou-se uma grande nação, forte e populosa. Então foi o que nós acabamos de falar, né? Gadol, Goi, nação, Gadol, grande, ou seja, uma grande nação. Então, vejamos que o início desse verso 5, o texto nos mostra que Moshe orientava o povo que dissesse. Então, era para o povo falar, né? Relembrando. Né? Então, digam na presença de Adonai. Então o povo falaria, relembrando de como eles foram escravos no Egito e ali se tornou uma grande nação, forte e populosa. E aí continua a fala, né, de como eles foram maltratados no Egito nos versos que se seguem. Vejamos.
O verso 6 diz: no entanto, os egípcios nos trataram mal, né? Ou nos maltrataram, oprimiram-nos e nos impuseram uma dura escravidão. E aí eu trouxe aqui algumas figuras, né? Logicamente que são alegorias, porque a realidade de tudo que aconteceu ali, eu creio que foi muito mais intenso, né? Mas aí alguns artistas conseguem retratar aí em arte esse momento, esse tempo difícil do nosso povo ali. E realmente houve ali uma opressão, né? Não há como esquecer dessa parte da história do nosso povo, onde diante de um crescimento notório, o povo hebreu começou a se multiplicar. E então o Egito temeu uma grande revolta e assim os oprimiram mais ainda, né? Impondo-lhes trabalho forçado, debaixo de muita tirania, né? De sol a sol, sem descanso, sem shabat. E quando a gente fala de tirania, às vezes a gente ouve, né, as pessoas, ele era um tirano, ele era um tirano. Mas o que é tirania? Quando a gente fala de tirania, nós estamos falando, né, segundo os conceitos da nossa língua, de um poder soberano, porém um poder usurpado, ou seja, é usado de forma ilegal. Por isso, muitas vezes, nós ouvimos, né, essa frase, um governo tirano, por conta disso. Era o que o faraó daquela época estava fazendo sobre o nosso povo, né? Ou seja, um governo legítimo, ele era o líder da nação, né? Ele era a instância maior, digamos assim, porém, ele era um governo injusto e cruel, né? Acima de tudo, cruel, opressor, violento, que era tudo isso que o povo vivia e sofria ali diariamente. A tirania, ela ainda fala também do poder que certas coisas exercem às vezes sobre o homem, né? Então, muitas vezes necessariamente não é uma pessoa que é tirano com alguém, né, com um certo indivíduo, mas o poder que algo tem sobre aquela pessoa, né? Seja alguém que a pessoa gosta demais e a pessoa termina ali sendo opresso, oprimido, violentado, muitas vezes em silêncio, digamos assim, né? Sem expor, mas está sofrendo ali um relacionamento tirano, né? Um relacionamento violento, um relacionamento onde a parte que oprime, né, totalmente cruel, de forma cruel, ela trabalha em cima da ingratidão. Não há gratidão. Na tirania não há gratidão. E o tema da nossa reflexão de hoje é gratos pela herança. Então, nós vamos estar sempre nesse viés aí. A gratidão e o que vem contra ela, né? O que pode tirar a nossa gratidão? O que pode afastar do coração do homem o senso da gratidão? Pensemos nisso. E aí eu me pergunto, será que existe algo, né, em nossas vidas que age assim? Será que a nossa mente ela está sendo muitas vezes ludibriada por algo que está tirando, né, a nossa paz, que está tirando o nosso sono e que está fazendo isso de forma tirana, entendeu? Será que existe algo, né? Será que existe algo que pode até parecer legal, né? Pode parecer bacana, pode parecer que está ali para fazer o bem. Mas no fim, né, a coisa maquinada, podemos dizer assim, do opressor é para que no fim a injustiça e a crueldade elas aconteçam. Então, se porventura na minha vida ou na sua vida, na nossa mente, na nossa alma, existe algo que esteja permeando a tirania, que o Eterno abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar, para que nós possamos ver,
para que certas coisas não exerçam este poder sobre nós e nós possamos avançar com confiança no Eterno neste caminho de techuvá. Que sejamos libertos, né? Assim como o nosso povo foi, que sejamos libertos de toda opressão e de toda escravidão que esteja em nossa alma. Portanto, clamamos a Adonai, o Elohim de nossos antepassados. Adonai nos ouviu. O Elohim de nossos antepassados. Adonai nos ouviu e viu a nossa miséria, a fadiga e a opressão. E aí, quando nós lemos o Elohim de nossos antepassados, né, que já é a segunda vez que nós vemos aí o texto falando dos nossos antepassados, né, como nós vimos no verso 3, e aí agora nós estamos vendo no verso 7. Então, o Elohim de nossos antepassados. E aí eu me lembro da porção 13, da porção Shemot, né? Quando Moshe está ali naquele diálogo com o Eterno, né? E ele diz... Aí o Eterno diz para ele ir, né? Para libertar o povo. E ele diz: mas e quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhe disser: o Elohim de seus antepassados enviou-me a vocês, eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Né? E aí eu lembro que o Eterno respondeu e disse a Moshe para que ele dissesse ao povo: diga, Irie Axé Irie. Ou seja, eu sou o que sou, eu serei o que fui, eu sou o que serei. Então, meu irmão, o que Adonai decreta, o que Adonai decretou, o que Adonai decretará é para sempre. Não muda. A sua palavra, depois que sai da sua boca, ela não muda, ela não varia. Então, que nós possamos sempre nos lembrar, quando ouvirmos o Elohim de nossos antepassados, que nós possamos lembrar deste título poderoso do Eterno, Erie Axé Erie, que ele seja na nossa vida aquele que é, aquele que será e que foi, e ele é o que é e o que será. Baruch Hashem. Sigamos. E Adonai nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido. E aí nós vemos aqui mais uma vez, mais uma figura para que a nossa mente realmente possa assimilar bem. Ele nos tirou com o braço estendido do que? Desta escravidão, desta opressão pela qual o povo estava sendo submetido de sol a sol. E aí o que foi que o Eterno fez com o braço forte, com mão forte, braço estendido, com grande terror, olha só, com sinais e maravilhas. E aí a gente lembra das 10 maravilhas que o Eterno realizou ali no Egito, né? De como os deuses pagãos foram confrontados ali, de como eu creio que muitos egípcios abriram os olhos, né, para a grandeza do Eterno. E muitos deles terminaram até seguindo, né, o nosso povo nessa saída do Egito. Então, que nós possamos lembrar sempre, né, que Adonai livrou o nosso povo com mão forte e com braço estendido. E não podemos deixar que esta palavra, né, que este registro fique lá no passado, porque ele continua, né? O Eterno é o que é, ele não mudou, então ele continua a nos livrar de situações opressoras, com mão forte e braço estendido, com sinais e maravilhas, ainda que a gente não entenda. Olha, eu não sei o que foi que houve, mas aconteceu isso comigo. E aí, muitas vezes a gente não entende naquele momento e depois, meate, né? Como a gente sempre aprende aqui no canal. Meate, nós vamos vendo que as coisas começam a se encaixar.
e que as nossas orações foram atendidas, como o Eterno é perfeito e maravilhoso para as nossas vidas. Que a nossa emuná, que a nossa confiança esteja sempre depositada nele. Sigamos. E o verso 9 nos diz: Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, a terra em que sobeja leite e mel. Vai venu el Hamakom, a este lugar. Razé vai ten lanu et haaretz, né? A esta terra. Razot eretz zavat halav devash. Zavat halav devash. A terra que sobeja leite e mel. Portanto, como você vê, eu trouxe as primícias da terra, que Adonai... Isso era o povo falando, viu? Moshe lembrando ao povo que o povo deveria falar. Então, no momento da entrega das primícias, o povo estaria aí declarando com essas palavras diante do sacerdote, do Kohen. Portanto, como você vê, eu trouxe as primícias da terra que Adonai me tem dado. Ponham a cesta diante de Adonai, seu Elohim. Prostrem-se diante de Adonai, seu Elohim. E o que? E alegrem-se com todo o bem que Adonai, seu Elohim, deu a vocês e à sua casa, ao levita e ao estrangeiro que vive com vocês. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, o cuidado do Eterno para com o necessitado, né? Para com aqueles que precisam de ajuda, né? Então os levitas que não tinham parte na herança, e eles recebiam, né, dessas primícias do povo, e ao estrangeiro necessitado que estava ali. Depois de separar 1/10 das colheitas produzidas no terceiro ano, o ano da separação da 10ª parte, e de entregá-la ao Levi, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam ter alimento suficiente e se satisfazerem enquanto permanecerem com vocês. Então veja, essas classes de pessoas que nós temos aqui registrado na Torá, nesta porção. E aí quando o tema, né, o título da porção é Ki Tavô, quando entrares. Ah, Daniel, mas eu não entrei na terra de Israel, em Eretz Israel. Mas você entrou para o caminho de Teshuvá, Baruch Hashem. E a nossa herança, o que é? A Torá. Então está registrado na Torá. E é por ela que nós temos avançado nos nossos dias diariamente. Então, lembremos sempre dessas classes de pessoas que precisam da nossa ajuda, né? Para que nós podemos direcionar a 10ª parte, como o More Marcos Felipe em porções anteriores explanou de forma maravilhosa. Eu não vou me ater a isto aqui, até porque o tempo está bem corrido hoje. Mas nós podemos sim, né, estar direcionando a 10ª parte da nossa colheita, do nosso trabalho, né, daquilo que chega às nossas mãos, para o estrangeiro, para o órfão e a viúva, já que para o Levi, né, só lá em Eretz Israel, né, as famílias ainda dos levitas que existem hoje, enfim. Mas temos aqui essas classes de pessoas no Brasil, aqui na minha cidade, na sua cidade, nós temos muitos estrangeiros, né? Muitos órfãos e muitas viúvas. E não são aquelas pessoas de vida abastada financeiramente, né? Nós estamos falando daquele estrangeiro que precisa, que fugiu da guerra, que chegou no nosso país, né? Fugindo aí do terror, da violência, do terrorismo, né? Os órfãos que foram deixados pelos pais também em situações caóticas, em questões financeiras, enfim. E as viúvas, né? Que ficaram sozinhas, sem marido, e o marido não deixou algo,
não ficou uma pensão, ou o que ela recebe não dá para viver dignamente. Então, para estas pessoas e outras mais, né? Foi necessitado, ao meu ponto de vista, eu entendo que nós podemos direcionar a nossa 10ª parte para estar ajudando estas pessoas, né? Então, por exemplo, alguém está necessitado no momento, ele não é estrangeiro, ele não é órfão, ele não é viúva. Então, Daniel, nem é viúva, nem é órfão, nem é estrangeiro, então eu não vou ajudar. Como não, né? Se ele está necessitando, podemos sim estar estendendo a mão, fazendo essa tzedakah, sendo justos com aqueles que mais precisam. E para quê? Como diz aqui o texto, para que possam ter alimento suficiente e se satisfazerem enquanto permanecerem com vocês. Digam na presença de Adonai, seu Elohim, tirei de minha casa as coisas separadas para Elohim, como está no texto que nós acabamos de ver, né? Tirei da minha casa as coisas separadas para Elohim e as dei ao Levi. E a quem mais? Aos estrangeiros, ao órfão e à viúva, de acordo com todas as mitzvot que me deste. Não desobedeci a nenhuma de tuas mitzvot, dos teus regulamentos, né? Dos teus mandamentos. Nem me esqueci delas. Então veja que o povo está aí cumprindo, né? Com gratidão, está cumprindo aquilo que foi orientado pelo Eterno para que fosse feita. Não comi nenhum desses alimentos enquanto estive de luto, nem coloquei nada à parte enquanto estive impuro. Tampouco dei nenhuma parte deles para os mortos. Veja, né? Está até registrado aí essa questão de estar, de repente, consultando mortos ou alguma coisa dessa natureza, né? De oferecer alimento. Isso não cabe para nós, povo da Techuvá, certo? Ouvi o que Adonai, meu Elohim, disse e fiz tudo o que me ordenaste fazer. Olhe de tua santa habitação do céu e abençoa Israel, teu povo, e a terra que nos deste como juraste aos nossos antepassados, a terra em que sobejam leite e mel. Zahav, Zavat e Halav o Devash. E aí, seguindo, nós temos o verso 16. E aí nós já vamos, né, nos encaminhando para o final, porque se eu não me engano, esse capítulo tem exatamente 19 versos. E aí o texto nos diz: Hayom Hazeh Adonai Elohecha Metzavecha Laasot et Hahukim Haile Ve'et Hamishpatim Ve'shamarta Ve'asita Otam Ve'hol Levaveha. O Ve'hol na ficheira. Verrou, o verrol na ficheira. Então, hoje Adonai, seu Elohim, ordena a vocês que obedeçam a estes regulamentos. E aí eu deixei marcadinho, né? Para você fazer esse link aí, você que está aprendendo hebraico, na playlist aqui do canal, de forma gratuita, fantástico, né? De forma bem didática, este curso dado pelo nosso querido Moré Marcos Felipe. Então, quando a Torá diz Hahukim, né? São os regulamentos. E quando ela diz Hamishpatim, são as regras, né? Ou seja, os mandamentos maiores, os mandamentos menores, aqueles que você faz sozinho e não atinge ninguém, né? E também aqueles que você, se não cumprir, você atinge o próximo. E aí nós temos também, dentro dessas classes de mandamentos e regulamentos, aqueles que são lógicos e os ilógicos, né? Mas são mandamentos, então, para serem seguidos sem questionamentos.
certo? E aí, outra coisa que a gente não pode deixar de lembrar nunca é que sempre quando o Eterno dá esta palavra na Torá, né? Rayon, e eu deixei até aqui marcada. Rayon, que quer dizer o quê? Hoje, né? Então, Rayon, o dia de hoje. Ion, dia. Rayon, o dia. Então, o dia de hoje é o que temos hoje. E o que temos hoje? Porção Kitavô, palavra do Eterno para nós, né? E o que temos hoje? Todo este aprendizado de todos os regulamentos que o povo deveria cumprir, né? Esse alcance dos necessitados, como nós vimos nos versos anteriores. E a cada dia vai ser Rayon para mim e para você, né? Uma nova chance de cumprir a Torá, uma nova chance de avançar em Techuvá, uma nova chance de ser melhor do que o que fomos ontem. Meat, não se preocupe de ser uma mudança brusca, né? Rápida demais, da água pro vinho. Eu vou dormir. Eu comecei a fazer Techuvá, entrei no canal Techuvá Total, tô gostando muito, já tô fazendo curso de hebraico, já comprei uma Bíblia em porções, vou pedir uma Torá. Olhe, calma. Meate, pouco a pouco. A mudança ela vai sendo paulatina à medida que nós vamos permitindo que a Torá do Eterno ela encontre este terreno fértil na nossa alma. E aí ela vem como chuva, ela vem como orvalho, né? Trazendo ali aquele frescor sobre a nossa alma, aquelas gotículas de chuva que vem ali no início da manhã. É tão bonito quando a gente vê assim num lugar onde cai orvalho, né? Aqui dificilmente, mas eu já vi no sul, é lindo, é como se fosse uma camada de água, né? Sobre a relva, sobre a grama, sobre o jardim, em pequenas gotículas, é lindo demais. E aí a Torá vem assim sobre a nossa vida no início da nossa caminhada de Techuvá, e depois ela vem como chuva, né? Depois ela vem, ela vai crescendo como muitas águas, depois ela vem como chuva torrencial, e aí ela começa a limpar a nossa alma dos pensamentos errôneos, das práticas pagãs, de tudo aquilo que a gente fazia, muitas vezes por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecer a verdade, a luz da Torá, que hoje ilumina o nosso caminho. Então, Rayon, hoje, que nós possamos decidir diariamente vivermos para Adonai a sua Torá. E quando ele diz aqui no finalzinho do texto, com todo o coração e todo o ser, ou seja, com toda a tua alma. Ou seja, é uma decisão que só você pode tomar, né? Eu não posso tomar decisões pelo Vitor, nem pela Deise, nem pelo Henrique no caminho de Techuvá, né? Eu posso orientar, mas servir ao Eterno com toda a sua alma é uma decisão diária. E aí nós temos aqui o verso 17, né? Et Adonai Marta Rayon Lichiot Lecha Le Elohim Velalchet Bi de Rahav Velishimor Rukav O Mitzvotav O Mishpatav Velishemoa Becolou. Hoje vocês declaram que Adonai é seu Elohim e que seguirão os caminhos dele, né? Guardarão seus regulamentos, mandamentos e regras e farão o que ele disser. Então eu deixei até essa palavrinha aqui marcada, né? Para vocês fazerem a correlação. Biderahav, né? Caminhos no plural, né? Baderer no caminho, biderahav nos caminhos, né?
nos estágios da Techuvá, como nós aprendemos na porção 43 Massaei, né? Que este ano foi o querido Moreh Max Felipe que fez a explanação. E temos vários outros. Tem até playlist dos 42 estágios, para quem quer estudar de forma mastigadinha, ficar ali ó, ruminando, aprendendo, anotando, oxigenando a mente e a alma com aquilo que edifica, com aquilo que é louvável de boa fama. Né? A Torá do Eterno faz tudo isso com a nossa vida. E o verso 18 diz: Vá Adonai Remicha Hayon. Aí nós vemos de novo, né? Hoje, Lihiot Lo Leam Segulá Kasher Diber Lach Velishimor Kol Mitzvotav. Por sua vez, Adonai declara hoje que vocês são o quê? O único tesouro de quem? Dele, como prometeu a vocês. Guardem todos os mandamentos dele. Ou seja, quando ele diz, vocês são o único tesouro, né? Quando o Eterno declara, o que é que o Eterno está dizendo? Vocês são o meu povo precioso, né? Tesouro é algo preciosíssimo, né? É algo que se guarda a 7 chaves. Tesouro não é algo que se deixa, né, às vistas, podemos dizer assim, ou que se expõe de qualquer forma. O tesouro, ele é algo que está guardado, né? E o Eterno, assim, tem o seu povo para com ele, como nos prometeu. E o verso 19, que é o último verso, diz: E ele os estabelecerá acima de todas as nações que ele criou, com louvor, renome e glória. E como ele disse, vocês serão um povo santo para Adonai, seu Elohim. Para o Hashem, por este tempo, né, de algumas reflexões acerca deste capítulo 26. Mas, como nós vimos no início, né? Como nós vimos no início deste Kabbalat Shabbat, até pelo tema, né, desta noite, que é gratos pela herança, nós vimos que a herança do Eterno para nós é o quê? A sua Torá. E é nela que temos meditado dia e noite, e é por ela que temos buscado viver uma vida de santidade, né? Uma vida kadosh, uma vida santa. Ah, Dana, mas é tão difícil uma vida... é muito difícil, você não tem ideia do meu ambiente de trabalho, você não tem ideia da família que eu faço parte, você não tem ideia... Enfim, eu não tenho ideia, mas nós aprendemos na porção Kedoshim, né, que para sermos santos, nós não precisamos estar exclusos da sociedade, né? Ou exclusos da nossa família, ou exclusos do nosso ambiente de trabalho, mas nós, estando ali, né, estando aqui, estando aí onde você está, nós podemos praticar a Torá. E esta santidade do Eterno, pela prática da Torá, é o que irá nos trazer diariamente esta santidade. E é por meio desta santidade que a luz da Torá, ela emana da nossa vida, e nós temos aí a grande oportunidade de falar para quem está ao nosso redor de como nós vivemos, né? Eu falo sempre por onde eu ando, né? Não obstante os anos anteriores, quando nós não fazíamos Techuvá, então muito normal alguém perguntar: mas você está fazendo o que da sua vida hoje? Estou andando em Techuvá. E aí, mas o que é Techuvá? Enfim, e aí vem aquele momento onde nós podemos explanar das benesses do Eterno sobre nossa vida e da sua bondade. Porém, antes de nós encerrarmos, eu quero fazer uma rápida... Chega que entrou a música, né? Eu quero fazer... Calma.
Calma, computador. Eu quero fazer uma rápida reflexão aqui sobre herança, né? Para que nós possamos então encerrar esta noite com uma reflexão acerca da nossa vida diária, da nossa vida na prática. E aí na tela nós temos o quê? Uma viúva e seu único filho. E eu creio que aí no chat alguém já deve estar até dizendo: ah, eu sei quem é essa viúva, né? Quer saber quem é esta viúva? Ou seja, vamos ler o texto no qual nós saberemos quem é esta viúva, certo? E aí depois nós faremos aqui uma reflexão final acerca deste texto. Lucas 7, do verso 11 em diante, nós vamos ler até o verso 16, diz assim: no dia seguinte, Yeshua, acompanhado pelos talmidim, né, pelos seus discípulos, e por uma grande multidão, foi à cidade chamada Naim. Então aí você já sabe que era a viúva da cidade de Naim, tão conhecida, né, como nas escrituras, como a viúva de Naim. Ao se aproximarem do portão da cidade, uma pessoa morta estava sendo levada para o sepultamento. Sua mãe era uma viúva. Lembrem do que nós lemos no capítulo 26 sobre as primícias da colheita alcançar a viúva, né? Aquela viúva necessitada, né? Não aquela viúva rica, né, que ficou com a pensão do marido. Sua mãe era uma viúva e ele o único filho. Veja, um grupo considerável de pessoas estava com ela. Quando o Senhor a viu, né? E esse Senhor aqui no sentido mesmo como é que eu digo, do pronome de tratamento, né? Quando Yeshua viu, sentiu compaixão dela. Ele disse: não chore. A seguir, aproximou-se do caixão. E os carregadores pararam. E ele disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O morto se sentou e começou a falar. E Yeshua o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de espanto e deram glória a Elohim, dizendo: pois um grande profeta apareceu entre nós. E Elohim veio em auxílio do seu povo. E nós, sempre que falamos em profeta, rapidamente lembramos, né, lá naquele texto de Devarim, aqui mesmo nesse livro Deuteronômio 18, capítulo 18, dos versos 15 ao 22, que explana de forma clara e nítida o que é um profeta, né? Aquele que profere a palavra e ela acontece. Então, assim foi com Yeshua neste exato momento. Por isso que as pessoas deram glória ao Eterno e disseram: um grande profeta apareceu entre nós. Mas aí, eu quero voltar aqui para esta tela para que nós possamos fazer essa reflexão final. E aí, logo depois, faremos os avisos e seguiremos com a Bicat Kohanim. Mas veja, Daniel, onde é que você quer chegar com esta história da viúva de Naim? Eu quero encerrar este período de reflexão justamente refletindo acerca de herança, né? Aprendemos que a nossa herança é a Torá. E aí, quando nós vemos a aflição dessa mulher, desta mãe, desta viúva, que seu filho morreu, o seu filho era para ela o quê? O seu filho era a garantia da herança, né? Ele era a garantia da posteridade, da família de seu pai. E ele havia morrido, então, sem filho, sem herança. E esta viúva iria ficar ali realmente necessitando de ajuda. E quando eu lembrei dessa história, eu fiquei pensando comigo. Sem filho, aquela mulher não teria herança, né? Sim, seria ajudada. Porém, o que é que nós podemos trazer aí, fazer uma analogia, né? Fazer uma simbologia. Vemos que a Torá, sendo a nossa herança deixada pelo Eterno,
Como esta Torá, ela está hoje na minha e na sua vida? Ela está dormindo, né? Porque quando alguém morre, ele dorme, né? E ele fica ali naquele estado inerte, aguardando então o dia da ressurreição. E aí? Como está a Torá, né? Como está a Torá do Eterno na minha e na sua vida? Está dormindo? Está morta, como estava o filho da viúva? Se a Torá do Eterno estiver inerte na nossa vida, é o mesmo que nós não termos herança, porque nós não viveremos por ela. Consequentemente, os benefícios da obediência, né, e da obediência sem reservas ao Eterno, ele não acontecerá na minha e na sua vida. Por quê? Porque nós não estaremos vivendo a prática da Torá no nosso dia a dia. E aí eu fico pensando ainda, será que as palavras do Eterno perderam sentido para você diante das circunstâncias? Ah, Daniel, mas eu tenho passado por tanta situação complicada. É tanta situação na minha vida, como a gente diz aqui, é eita em cima de eita, vixe, vixe em cima de vixe, né? Mas a palavra do Eterno, ela é imutável. Não sejamos como o nosso povo foi quando saiu ali do Egito, que mesmo vivendo debaixo da escravidão, se acostumou com as chicotadas dos capatazes de Faraó, né? E se acostumaram a viver ali. Ah, mas lá eu tinha cebola, alho, eu comia, mas tu também apanhava, né? Tu também era opresso, não guardava Shabat, vivia a revelia da Torá e das orientações do Eterno para o seu povo. O povo se misturou com deuses pagãos, se rebelou, né? Se permitiu viver na mistura, se alimentar da mistura, indo de encontro a tudo aquilo que o Eterno os havia ordenado. Então veja, o que foi que aconteceu na vida da viúva? Yeshua chegou, né? E com ele veio o quê? A vida. E ele trouxe vida para aquele morto, para aquele jovem, né? Ele fez com que ele acordasse ali daquele sono profundo. E ele serviu aquela viúva, Yeshua serviu, né? Aquela viúva. Ele alcançou a necessidade daquela viúva naquele momento, ou seja, ele cumpriu a Torá, né? A vida de Yeshua era a prática diária da Torá. Então que nós possamos seguir os passos do mestre Yeshua HaMashiach, né? Nós possamos seguir os passos do ungido do Eterno, a quem veio, deu a sua vida e viveu aqui pela Torá. Não se engane, viveu mesmo, né? Cumpria as festas, pagava os impostos, almoçava na casa daqueles que precisavam de cura, né? Daqueles como é que eu posso dizer, dos pecadores mesmo, né? Ele estava lá para exalar a sua santidade. E a santidade de Yeshua era o quê? Através das práticas da Torá. Então que nós possamos assim também o fazer na nossa vida diária. Que nós possamos praticar a Torá do Eterno. O que é sim, é sim. O que é não, é não. Né? Que nós não aceitemos nenhum tipo de suborno, nenhum tipo de propina, nenhum tipo de proposta que venha desencadear na nossa alma o distanciamento da Torá do Eterno. E o distanciamento da nossa vida daquilo que o Eterno tem para nós.
Então, assim como Yeshua vivia a Torá na prática, né? Não apenas de palavra, mas de vivências diárias. Né? Ele ensinava os talmidim, as multidões se aglomeravam para ouvir. Por quê? Porque além de ver o testemunho na prática, né, Yeshua trazia o povo para um ponto de decisão. Né? Yeshua trazia o povo para este lugar dentro da sua alma. Ele ensinava, ele trazia as parábolas para que o povo pensasse, né, saísse da caixa, para que o tic-tac acordasse e entendesse que uma decisão precisaria ser tomada. E como nós vimos várias vezes a palavra Rayon neste capítulo 26, então hoje estamos tendo mais uma mega oportunidade com esta porção que tavou, né? Quando entrares na terra, quando entrares no caminho de Techuvá, quando decidires retornar para o eterno, quando permitires que a tua alma ela se volte para Adonai, o nosso Elohim. Nós temos hoje a chance de decidir em que patamar da nossa vida a herança que o Eterno nos deixou, ela ficará na nossa mente, na nossa alma e no nosso coração. Certo? Será a Torá para nós apenas um livro de cabeceira, né? Onde velhas histórias são contadas, histórias tão bonitas que nos fazem refletir sobre a vida? Ou será a Torá para mim, para você, o verdadeiro manual prático de vida, deixado pelo Eterno, né? Como norma para a humanidade, para viver para Ele? Pois para isso nós fomos criados, para nos instruir e nos conduzir rumo ao mundo vindouro. Então fica aí esta reflexão de como está esta herança, né? De como está esta garantia na minha e na sua vida, que para mim, a minha prece, a minha busca, e eu desejo que assim também na sua vida aconteça, é que esta herança, ela esteja em alto patamar sempre na nossa vida. Ela esteja viva, né? Ela esteja viva e eficaz, nos fazendo acordar diariamente do sono da inércia, do sono do paganismo, do sono do comodismo, né? Do sono de tudo aquilo que é transgressão contra a Torá de Adonai. Baruch Hashem por este momento. E lá vem a música de novo. Vamos encerrar já. Eu só quero trazer rapidamente aqui um lembrete rapidinho de uma grande festa que está aí se aproximando, que é a nossa festa de Yom Teruah, ou Yom Teruah Rosh Hashanah, certo? Então, de forma muito rápida, eu quero relembrar aqui, estaremos relembrando ao longo desses estudos, que no dia 25/9, às 19 horas, né, no calendário aqui do Brasil, né, ou quiçá de outros países, será um dia de domingo à noite. Teremos então o prazer de celebrarmos mais uma vez a festa de Yom Teruah. E aí vamos adentrar um novo ano, né, o ano 5783 no calendário do Eterno. E daqui a pouco, já nós estaremos dizendo uns para os outros o quê? Shana Tová Umetuká, feliz ano bom e doce. Quem já participou vai ter a honra de participar novamente. Quem não participou vai ter o prazer de, pela primeira vez, celebrar Yom Teruah, né? O dia do toque, e Rosh Hashanah, certo? Juntamente conosco, o More Marcos Felipe posteriormente depois estará trazendo maiores orientações aqui no canal, maiores instruções acerca dessa festa. Geralmente nós temos alguns vídeos, né, que ele faz orientando, trazendo como, o porquê da festa. E assim você já vai se preparando, porque todos esses frutos que você está vendo aqui na tela, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eles serão utilizados na festa.
ok? Então já vá se preparando esses frutos que estão aí na tela, ou seja, o figo, a uva, a cevada, o trigo, a azeitona, a romã e as tâmaras. Eita, Dana, mas eu não vou conseguir trigo e cevada. Você pode representá-los através de um pão, né? Um pão de cevada, um pão de trigo, que aí de forma fácil você consegue encontrar ali naquelas lojas de casas de produtos naturais, né, de alimento natural. Certo? Então marca aí na sua agenda dia 25/9, temos um encontro marcado às 19 horas para celebrarmos essa grande festa. Recite comigo a Bicarte Kohanim e logo depois estaremos colocando aí esta bela canção que eu tanto gosto, Tissel Umei Be'er. Baruch Hashem por este momento. Logo depois, assim que nós conseguirmos, estaremos aí postando logo para vocês este vídeo, tá certo? Recite comigo esta brahá que diz: Yevarecha Adonai ve'shimerecha Yair Adonai panavelecha Vihuneika Isa Adonai panavelecha ve'asem lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno levante o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach, ungido do Eterno. Beijo para todos. Shabbat Shalom Lekulam. Lehitraot Imtse Hashem. Se o Eterno assim nos permitir, estaremos ao vivo amanhã pela manhã no nosso Shaharit Shabbat a partir das 10h15 por aí da manhã, tá certo? Pedindo ao Eterno que essa internet ela se regularize para que a gente tenha este momento ao vivo. Um grande abraço para todos vocês. Shabbat Shalom, que o Eterno os abençoe a vocês e a toda a sua família e a sua parentela. Shabbat Shalom. במדרון בהר הוואדי, עץ השקדיה פורח, באוויר ניחוח הנשיא. זה הזמן לפני הקיץ, שהרמהל פותח, ותמיד ברוכים הנכנסים. בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל, מחכים לצעדים קרבים. לא סוגרים את הבריח, לא עוצמים את העיניים, בימים כאלה מקשיבים. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדרך, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת,
ייכנס בדלת ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו וההורן שנתנו, זה השביל וזוהי הבן. מי שבא לפה אחינו, מי שבא יסב איתנו, והשער שהוא לא ייסגר. מי שרק ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומעיוור, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומעיוור, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו, זה האורן שנתנו, ותמיד יוכל להישאר.